O teatro é uma arte milenar que se reinventou ao longo do tempo e traz em sua trajetória uma série de curiosidades e aprendizados. Esse é o tema que será abordado em O Teatro, da Grécia Antiga até o streaming. O teatro tem seu primeiro registro ali de início na Grécia Antiga, em torno do século VI a.C., mais ou menos. Nessa época eram realizados rituais em louvor e culto ao deus mitológico Dionísio, que é o deus do vinho, da fertilidade, da diversão. E esses rituais eles eram marcados por festas regadas a vinho, obviamente. Mas a gente precisa frisar aqui que, apesar de ser supernatural a gente atribuir o início do teatro à Grécia Antiga, manifestações dessa arte elas já estavam presentes na humanidade desde a pré-história, mesmo que de forma rudimentar. O ser humano ele possui maneira distinta de se comunicar, e a imitação é uma delas. E muito provavelmente os homens da caverna desenvolveram gestos que se assemelhavam aos animais, por exemplo. Eles precisavam encenar as caçadas, eles precisavam passar adiante as histórias que eles estavam vivenciando ali no dia a dia. Eles precisavam encontrar um jeito de contar como as situações ocorreram. O deus Dionísio ele era representado na forma de um bode. Aliás, a origem do nome tragédia vem desses ritos. A palavra tragédia vem da palavra grega tragodia, não sei falar grego. Tragodia. Que significa canto do bode. Os gregos se vestiam com roupa de pele de cabra, folhas de parreira na cabeça, andavam em procissões e cânticos em honra ao Dionísio. E geralmente eles andavam pelas colheitas, agradecendo a fertilidade, agradecendo o bom período. Só que ao longo do tempo esse ritual foi evoluindo, ele foi se desenvolvendo para um lado um pouco mais teatral. Uma representação dessa consistia de muitas pessoas que cantavam hinos e contavam histórias de Dionísio. Eles bebiam vinho, ouviam tambores, andavam pelas ruas em procissão, dançavam. Só que ele sempre era falado na terceira pessoa. Eles sempre contavam os feitos de Dionísio na terceira pessoa. Sempre se referiam a ele, o que ele fez. Um dia, aproximadamente ali em 600 a.C., no meio desses rituais, no meio dessas danças, desses cânticos, um rapaz chamado Téspis, meio bêbado de vinho, já um pouco mais alterado, ele saiu do meio da galera ali e cantou esses hinos na primeira pessoa. Ele se nominou Dionísio. Eu sou o Dionísio, eu fiz isso tudo. Ele personificou o Dionísio. Então ele pela primeira vez assumiu a imagem de um personagem. Muitos consideram ele como o primeiro ator da história. E a partir daí as narrativas começaram a se desenvolver, com mais atores interpretando mais personagens, interpretando cada vez textos mais tensos e mais densos e mais aprimorados. Mas sempre fazendo culto aos deuses, sempre fazendo culto aos feitos dos deuses, sempre contando essas histórias. Histórias de deuses, de semideuses, de heróis. E aí deram início às grandes tragédias gregas, que contavam essas histórias mitológicas e eram encenadas em trilogias. Os três pilares, os três principais nomes são Eurípides, Ésquilo e Sófocles. No mesmo período também surgiu a comédia, principalmente as sátiras com os temas políticos. Bom, naquela época as mulheres elas não participavam das histórias, elas não participavam das atuações, pois elas não eram consideradas cidadãs. Então dessa forma surgiram as máscaras do teatro. Elas antes eram usadas como artefatos para os rituais e elas passaram a ser usadas para a representação de personagens de ambos os sexos. E elas foram tão importantes e tão marcantes que até hoje elas são atribuídas como símbolos do teatro. Vale lembrar também que o termo teatro vem do grego theatron, que significa lugar de onde se vê ou lugar para olhar. A arquitetura dos teatros gregos ela possuía como característica marcante construções ao ar livre, chamados de teatro de arena. The first Greek theaters were semicircular, open-air structures, often built into the base of mountains. They consisted of an orchestra, the main stage where the action took place, a scene,
the backstage area, and the theatron, where the audience would sit. Bom, isso aqui é só um pequeno começo, tá? Isso aqui é só um resumo da história, mas não deixe de acompanhar os próximos episódios para a gente entender um pouco mais o teatro da Grécia Antiga até o streaming.